Olá, esse é o episódio Acontece na Escola, do ForLab, aquele episódio mais rapidinho, e hoje a gente está aqui com a Juliana Storniolo. Muitas vezes, quando surge uma nova lei, como o ECA Digital, a nossa primeira reação como educadores é o receio. Ela fala algo que a gente já faz todo dia, que é cuidar e educar. No episódio de hoje, então, a gente vai entender como essa atualização do ECA nos ajuda a criar um ambiente escolar mais seguro e humano dentro do mundo digital. Ju, o ECA Digital, ele chega para tentar blindar um ambiente que ele não foi desenhado para as crianças, né? Então, do seu ponto de vista, por que é tão importante para os educadores e os pais entenderem esse pano de fundo tecnológico antes de ditar regras apenas? Eu penso que, vamos lembrar que o ECA Digital é uma conquista. Então, acima de tudo, eu gosto sempre de lembrar que é para proteger a criança e o adolescente. Então, acima de regras para as pessoas cumprirem, ele é feito para proteger. E ele é feito para proteger no ambiente digital, porque agora a gente tem esse ambiente digital. Então, antes a gente não tinha, era o ECA. Agora é o ECA Digital, porque a gente tem esse ambiente digital. E sabemos os riscos que nossas crianças e adolescentes estão vivendo nesse contexto que você mesmo disse, que nós precisamos entender um pouco melhor. Então, eu acredito que traz para nós adultos a gente já faz, a gente já deveria estar fazendo, que é zelar, é cuidar, é supervisionar, é educar. Mas quando nós temos uma legislação que nos dá essa responsabilidade, fica mais claro que esse é o nosso dever. Então, traz uma responsabilidade clara para a escola, para a família, para as plataformas, de que nós temos que cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E para isso nós precisamos entender onde eles estão, por que eles estão escolhendo estar lá, e se lá é o lugar que eles deveriam estar. Porque muitas vezes, então, nós tínhamos e temos plataformas que são proibidas para menores de 13 anos, cheio de crianças. E até então as plataformas não se sentiam responsáveis por isso. E as crianças simplesmente mentiam o nome, e para os pais, muitas vezes é muito normalizado isso. Então, eu acho que traz uma visão de, olha, gente, existe uma legislação, porque isso é sério. Nós estamos falando de exposição de crianças, nós estamos falando de assédio, estamos falando de... Aí vem outras questões emocionais, saúde mental, entre outras coisas, e que nós adultos que estamos em volta desses adolescentes, dessas crianças, temos responsabilidade. E também a plataforma. Então, acho que isso que é o mais... É entender o contexto. Eu acho que talvez entrar para a legislação vem e traz receio, ela vem mais como uma proteção, na verdade, Sim. Né? Então, ao invés da gente falar que essa legislação vem e traz receio, na verdade ela vem como proteção. O intuito dela é proteger. Então, antes ficava muito no âmbito casa, escola, e agora o ECA também traz essa responsabilidade para fora, para as plataformas, né? Mas trazendo para a gente, para dentro, né, do nosso círculo de controle, como a educação midiática pode contribuir para esses filtros internos que uma criança, o adolescente e o adulto devem ter para usar essas mídias digitais que nós temos? Tá. Vou só trazer pra gente como escola e como família. Acho que isso que é importante. E o que muda, só pra gente ter claro, é que não dá pra ninguém falar isso não aconteceu na escola, não é responsabilidade minha, ou isso não aconteceu em casa com a criança dentro do quarto, então eu não vi. Os pais não... E também traz para que as famílias tomem cuidado com o que coloca na internet. Tá? Então, quando eu penso em educação midiática hoje, eu penso numa educação, pensando agora como líder de uma escola, que eu preciso pensar na educação dos profissionais, na educação das crianças e na educação dos pais. Porque é novo para todo mundo. Então, quando a gente pensa em colocar isso no currículo, é para a gente pensar em como nós vamos levar essas crianças e esses adolescentes a pensarem antes de fazer. Pensarem e refletirem em qual pode ser, onde eu estou indo e por que eu estou fazendo, e onde eu devo usar, onde eu devo estar. Então, entra aqui, a primeira coisa vai ser o pensamento crítico. Eu não vou dizer é proibido usar, porque não vai deixar de usar.
Algumas coisas sim. Você tem idade para usar? E eu sempre falo para os alunos, para as minhas filhas, para os filhos dos colegas, assim, se alguém colocou uma idade ali, foi estudado. Então, se você não tem idade para estar ali, é porque você não deve estar ali. Então, essas são reflexões que nós precisamos colocar no dia a dia da escola, que não adianta. Temos regras, temos leis, é importante, mas elas ficam no papel se elas não vierem para o dia a dia da escola. E a mesma coisa as famílias. Então, assim, olha, cuidado com quando nós estamos expondo todos. Então, uma das coisas que me preocupa é, eu vou criar canais para os meus filhos, eu vou criar situações em que meus filhos vão usar. Cuidado, porque quando ele está ali, ele está sendo exposto às pessoas que você nem imagina. Sim. É uma praça muito aberta. E você expõe essa criança ou esse adolescente a pessoas que vão alcançá-lo. E também eles estão deixando de fazer algo que pode ser mais importante para eles, como conviver, como brincar, como fazer outras coisas. Então, o ECA digital traz para a família essa responsabilidade dessa exposição também e desse cuidado e dessa supervisão também. Então, acho que esse é um ponto importante. Eu lembro muito quando eu era professora de uma das suas filhas e ela ainda não tinha idade para usar as redes sociais e queria muito, e a sua fala era para ela: quando você tiver idade suficiente, a idade que é permitida pelo aplicativo, pelas plataformas, você vai entrar. Porque também isso envolve esse outro lado que você trouxe. Se eu autorizo a minha criança que não tem idade para estar nessa rede social a entrar, eu estou autorizando a minha criança a mentir. E o que mais isso vai levar? Né? Então, ela está num ambiente que não é preparado para ela, não é feito para ela, e eu estou ensinando que tudo bem você mentir para um benefício próprio. Exatamente. Então, são várias camadas que talvez o ECA não entre, mas como pensamento crítico, como pais e como escola, a gente precisa trazer para as crianças, né? E hoje, a partir de agora, o ECA entra no sentido, é sua responsabilidade. Você deixou a sua criança entrar. E tem uma questão que antes era assim, olha, também só o pai permitiu ou não permitiu. Agora, não é só isso. Né? Realmente é ali o lugar para essa criança estar. Então, como você falou, são muitas camadas de ensino de ética mesmo também para essas crianças, de cuidado e o que eu estou ensinando, qual é a mensagem que eu estou passando. Eu sempre digo assim, transparência é o melhor caminho. Então, por que você não pode estar? Porque existem esses riscos e eu sou responsável pelo seu cuidado. Mas todos os meus amigos estão. Seus amigos não deveriam estar, mas eu sou responsável pelas suas escolhas. Então vamos conversar sobre isso. Mas ser muito transparente, porque também só dizer pode ou não pode não resolve a questão. Né? Gosto muito quando você fala de transparência, de ética, e que isso não se resume a você... O seu filho não tá mais só dentro do quarto, ele tá em outro ambiente. Então, como pais, como adultos, é sua responsabilidade olhar, e é responsabilidade da escola também trazer essa conversa para um campo mais amplo, né? Que, como você trouxe, aconteceu em casa, não é nossa responsabilidade? Não. Né? Não. Se você achava que não era, hoje tem o ECA digital para dizer que é. E eu comparo as redes vamos pensar assim, uma praça muito aberta. Então, me preocupa, às vezes, a criança com 9, 10 anos, se ela está no parque da escola, ela está supervisionada por professores. Se ela vai no parque com os pais, ela está supervisionada pelos adultos. A hora que ela entra no quarto, numa rede social, e também estou falando de jogos, né? Às vezes nós achamos assim, ele está só jogando. Os jogos hoje têm muita interação. E você não sabe com quem que ele está interagindo. E aí ele está sem a sua supervisão. Então ele está num parque muito aberto, muito vulnerável e acessível a todo tipo de pessoa que pode chegar nos seus filhos. Tá certo. Muito obrigada, Juliana. Eu gostaria de terminar aqui com a palavra zelo, né? Você trouxe muito o zelar. Então, o ECA Digital traz agora, escrito na legislação, de que é nossa responsabilidade como adultos zelar pelas nossas crianças e adolescentes no mundo físico e digital. Isso Muito mesmo. obrigada pela sua participação. E vocês, ouvintes, por favor, acessem nosso QR Code ou deixem nos comentários o que mais você gostaria de ouvir sobre esse assunto que a gente pode trazer para você no ForLab. Até logo!